sou Daniel Mamed, pastor da Igreja Batista Conexão, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é o CCM, Centro de Capacitação Ministerial, onde nós temos as nossas classes de ensino, onde nós aprendemos da Palavra do Senhor e onde nós somos preparados para cumprir o ministério que Deus colocou em nossas vidas. Espero que você desfrute muito da nossa presença. Nós estamos entrando então na parte 4 da nossa aula sobre estrutura, a estrutura em que nós, a Igreja Batista Conexão, estamos inseridos. E nós já vimos que existem 3 elementos básicos para dar força, sustentação, para nós edificarmos uma igreja por meio do amor. E nós estamos então no segundo elemento. O primeiro elemento é aliança. E agora nós vamos ver o segundo elemento, que é honra. Então, nessa quarta parte, nós veremos sobre honra. Honra é, na verdade, mais do que um princípio para nós edificarmos uma igreja. É uma chave espiritual, é um princípio espiritual que abre portas e nós levamos isso muito a sério. E nós queremos viver aqui na igreja uma cultura da honra, onde nós honramos a Deus e nós honramos também uns aos outros. E nós, quando entendemos o que significa honra, esse conceito, nós vemos que é muito mais amplo do que nós imaginamos, né? E nós vemos então o sentido de honra. Diz de dar ao próximo a preferência, ter consideração, estima, respeito, reconhecimento, gentileza, fidelidade, tratar o outro com nobreza. Olha, nas Escrituras diz que honra significa peso, valor, um olhar favorável. Honra também a gente vê que está ligado à pureza, à reputação, à lealdade. Então, por não compreender esse princípio, muitas pessoas elas vão confundir honra com humilhação ou com bajulação, imaginando que quando nós estamos honrando uma pessoa, no popular nós estamos puxando o saco da pessoa, né? Nós estamos sendo interesseiros, fingidos, nos rebaixando ou coisas do tipo. Mas essa prática em que as pessoas vivem revela a prática da desonra. Isso. A prática da desonra. Onde filhos destratam seus pais, os filhos destratam seus pais, seus tios, seus avós, né? Onde os mais velhos abusam da autoridade que têm com os mais novos. Até em filmes, se você reparar, nós vimos, em teatros ou expressões artísticas, nós vamos ver que o legal, o moderno, é ser irônico, irreverente, é desfazer de pessoas como se elas não tivessem sentimentos. E aí, nós vemos claramente instalada a cultura da desonra. Mas a verdadeira expressão de honra, eu quero que você preste atenção, porque nós queremos e precisamos viver isso na nossa igreja. E nós vimos que essa expressão honra, ela vem primeiramente lá no coração. Então, a primeira expressão de honra vem do coração. Vem daquilo que está dentro. E aquilo que é feito, a nossa atitude, é simplesmente o reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. Agora, quando nós honramos alguém por algum interesse próprio, um interesse particular, nós estamos agindo de maneira totalmente equivocada. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente a intenção dos nossos corações. E Ele sabe claramente quando nós agimos maldosamente. O Senhor Jesus,
ele afirma isso com toda a firmeza. Olha comigo. Jesus diz o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Então, Jesus diz sobre uma profecia que Isaías já tinha profetizado a respeito daquelas pessoas. Quem eram? Os religiosos, né? E ele diz, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. E o que Isaías profetizou? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus sabe quando a honra ela é verdadeira ou quando não é. Então, quando a honra não é verdadeira, ela é chamada de lisonja. E isso está em Mateus, né? Mateus no capítulo 15, né? Mateus 15, do 8 e o 9, tá? Honra faz parte da natureza humana, você sabia disso? Olha, de uma forma ou de outra, as pessoas vivem procurando alguém ou alguma coisa para que elas possam honrar, porque isso faz parte da natureza humana. Contudo, nós sabemos que Deus nos fez assim para que nós possamos honrá-lo. Observa bem como que lá em Salmos o salmista vai descrever essa verdade para nós. Olha só. Pergunto, que é o homem para que dele se importe? E o filho do homem para que dele se preocupe? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Salmo 8, 4 e 5. Então, quando a gente pensa em honra, eu queria que você pensasse que, ao se tratar de honra, Deus tem a prioridade. Ele precisa realmente de ter lugar de honra. Deus ele tem a maior importância na nossa vida, mais do que a nós mesmos. Por isso, nós devemos honrar a Deus com todo o nosso ser, de toda a nossa vida. E nós precisamos, então, honrá-lo de diversas maneiras. Então, nós precisamos de manter pura a nossa integridade, a integridade da nossa vida com Ele, a integridade do nosso relacionamento com as pessoas, das nossas atitudes, das nossas palavras, daquilo que a gente mostra de Deus para as pessoas. Nós precisamos honrá-lo com isso. E certamente, quem vive uma vida de honra a Deus será honrado por Ele. Sabe por quê? Porque Deus quer honrar todo aquele que o honra, todo aquele que quer agradá-lo. Olha que interessante o que Deus diz para nós. Olha, portanto, o Deus de Israel declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2,30. Então, Deus, Ele quer ser honrado e Ele quer honrar. Não é uma via de uma única. E então Deus quer que nós o honremos, e isso é fundamental na nossa igreja. E a segunda parte, uma outra maneira de honrar a Deus. Uma outra maneira de honrar a Deus é simples. Olha, nós honramos os outros. É quando nós tratamos os outros de maneira honrosa. A Bíblia vai trazer para a gente ordens diretas para que nós possamos honrarmos uns aos outros. Vamos ver o que a palavra nos diz. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Romanos 12, 10. Então, Deus quer que nós honremos uns aos outros, porque assim nós vamos estar honrando a Ele. E olha o que o Senhor Jesus, Ele nos orienta. Jesus, Ele nos dá a orientação direta para honrarmos uns aos outros. Sabe, quando honramos mutuamente uns aos outros, é a Ele
que nós estamos honrando? Olha que interessante. E aí eu quero abrir um espaço aqui para dizer o seguinte: esse texto que nós vamos ler a palavra recebe, mas essa palavra pode ser também dita como honra. E você vai perceber claramente a palavra vinda do Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, olha que interessante: quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe, ou seja, quem honra um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que de maneira nenhuma perderá a sua recompensa. Mateus 10, do 40 ao 42. E aqui nós temos muita coisa para poder refletir. Sabe? Nós podemos refletir que nós precisamos de honrar uns aos outros. E nós vemos também que tem 3 tipos de honra aqui mencionados. Que nós precisamos honrar as pessoas e cada nível de honra. E quando nós honramos cada pessoa em seu nível, nós teremos a recompensa daquele nível de honra. Olha que interessante. Vamos prestar atenção. Primeiro, profeta. Então, hoje nós entendemos é quem exerce liderança, quem lidera, né? É o líder de célula, o líder de ministério, o pastor. Então, esse é o primeiro, é o profeta. Nós vimos também o segundo. O segundo são os justos, né? Aqueles que estão na mesma posição que nós. Por exemplo, um líder de célula com outro líder de célula, um membro com outro, um pastor com outro. Este é o chamado justo. E também nós temos em terceiro lugar os pequeninos, todos a quem nós exercemos influência e liderança. Em especial, os novos convertidos, os novos na fé. Então, nós precisamos ter o cuidado de viver isso. Honrando os profetas, os líderes, quem está no mesmo nível de nós, os justos e os pequeninos. Então, isso define a maneira como nós devemos viver na igreja em relação à honra. E, gente, na nossa família, né, a conexão, nós temos prioritariamente a orientação de honrarmos a Deus, vivermos uma vida de honrar a Deus e também honrarmos a todos, independente da posição que a pessoa ocupa. Então, todas as pessoas precisam ser honradas. E nós vimos também, então, uma outra coisa, que a honra traz recompensa. Você sabia disso? Você reparou que ao final de cada nível, Jesus diz sobre galardão, sobre recompensa? É porque a honra traz recompensa. Então, toda vez que nós honramos, nós recebemos recompensa. E aí, eu quero trazer um exemplo para a gente. Imagina numa grande empresa, numa fábrica, onde existe o dono da fábrica. E nós somos os trabalhadores. E pensa comigo, pessoas trabalham ali normalmente. E aí existem 2 tipos de pessoas. Pessoas que são pessoas que honram e pessoas que não honram. As que honram são aquelas pessoas que fazem tudo para trabalharem da melhor forma possível. São pessoas que chegam no horário, fazem horário de almoço tranquilo, no horário certinho, cumpre todas as obrigações, depois que termina o seu trabalho, procura, se dispõe a fazer alguma outra coisa que seja necessário a ser feito. Aquela pessoa que valoriza o seu patrão, aquela pessoa que segue as regras da empresa normalmente. E essa pessoa, ela é tida pelos que não honram como puxa-saco, como uma pessoa que está fazendo serviço de graça, dando bobeira. E os que desonram são aquelas pessoas que
não levam a sério o trabalho, chegam no horário que querem, fazem 1h30 de almoço, são aquelas pessoas que não cumprem o seu trabalho, sempre deixam, são aquelas pessoas que nunca estão dispostas a trabalharem e vivem depreciando, falando mal do seu patrão. E aí, nós vemos claramente a honra, a cultura da honra instalada. Pensa comigo, quando o dono da empresa, o patrão, ele vai chegar e vai oferecer um cargo de liderança, um cargo de administração, um cargo maior na empresa, para quem ele vai destinar a vaga? Para os que honram ou para os que não honram? Obviamente para os que honram. A cultura da honra precisa ser vivida na nossa vida. Vivida na nossa igreja, na nossa casa e na nossa família, na nossa vida profissional. Então, honra é mais um princípio que Deus tem para as nossas vidas.